Olá, boa noite. Está começando mais um Aparecida Debate, o seu espaço semanal aqui na TV Aparecida para se informar e formar a sua opinião a partir de entrevistas com especialistas nos principais assuntos que pautam o nosso dia a dia. E a partir de hoje, o nosso programa começa uma série de debates especiais visando a chegada das eleições para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Um programa voltado para você, eleitor, conhecer mais sobre o processo eleitoral brasileiro. Um momento não de campanha aqui na TV, mas de educação política e consciência eleitoral. No de hoje, vamos falar sobre as urnas eletrônicas. Usadas pela primeira vez em 1996, hoje os equipamentos são referência no que diz respeito à segurança e agilidade na apuração dos votos. A cada 2 anos, o público brasileiro consegue de forma prática e acessível registrar sua posição sobre o futuro da sua cidade, do seu estado e do nosso país. Aparelho que não parou no tempo. A cada pleito, novas camadas de segurança são desenvolvidas para garantir que o resultado seja o que o povo apontou, mas que, mesmo assim, cada vez mais tem sofrido ataque da classe política e também de eleitores. Que tal entender um pouco mais sobre as urnas? Como elas foram desenvolvidas, por que a Justiça Eleitoral afirma que elas são realmente seguras? Para nos ajudar com esse assunto, converso hoje com Clever Vasconcelos, promotor de Justiça no Ministério Público de São Paulo, doutor pela PUC São Paulo, pós-doutor pela Universidade de Coimbra e professor de Direito Constitucional e Eleitoral. Clever, boa noite, viu? Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui no Aparecida Debate para falar de um assunto tão importante às vésperas do pleito eleitoral. Parabéns por enfrentarem esse tema tão espinhoso. Clever, e a gente fala aqui também no nosso programa de maneira presencial com Oswaldo Katsumi Imamura, formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e com um longo tempo como pesquisador do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o DCTA. Oswaldo esteve também na equipe que projetou e desenvolveu a arquitetura das urnas eletrônicas e os seus mecanismos de segurança. Oswaldo, obrigado, viu? Uma honra para a gente ter a sua presença no programa. Eu que agradeço a oportunidade, de estar aqui e podendo esclarecer mais um pouquinho, e tornar um pouco, até mais familiar ainda do que já é a urna eletrônica brasileira. Exatamente, importante a gente falar sobre isso, como você disse, Oswaldo, tornar ainda mais familiar, porque é algo que está presente no dia a dia das pessoas, já há tantas décadas, mais de 2 décadas, presente na realidade das pessoas, a cada 2 anos, pelo menos, nas eleições. Então, não tem como dizer que o brasileiro hoje não tem familiaridade, mas ele ainda tem, talvez, algumas dúvidas, às vezes, algumas desinformações no que diz respeito à urna eletrônica. Acho que é por isso importante a gente ter esse espaço para debate. Queria a ajuda de vocês dois, começando com o Clever, primeiro para a gente trazer esse contexto histórico sobre como era o Brasil antes das urnas eletrônicas, Clever? Como é que era esse contexto político que acabou trazendo, até da própria classe política, essa iniciativa de decidir, de pedir e de instalar as urnas eletrônicas no nosso sistema eleitoral? O interessante é que a previsão legal sobre votação em máquinas existe na legislação brasileira desde 1932. O Código Eleitoral de 1932, lá no artigo 57, trazia a previsão da máquina de votar. É que, afinal de contas, estávamos em 1932. Era o desejo do legislador. Mas foi no contexto, como você bem disse no início do programa, que em 1995 que se deu o start, o início, para poder realizar a primeira eleição. Em 1996, em 57 cidades brasileiras. Foi uma eleição experimental e, desde então, se você consignou muito bem, mais de 20 anos, nós tivemos 11 pleitos eleitorais com as urnas eletrônicas, com absoluto sucesso, com muita aprendizagem, mas, sobretudo, valorizando o voto do eleitor, a transparência, a reflexidade daquilo que o eleitor pensa acerca do candidato, elegendo ou não elegendo. Evidentemente, o eleitor não gosta
quando o seu candidato não é eleito. E muitas vezes ele põe a culpa na urna eletrônica. Mas a democracia tem dessas coisas, saber ganhar e saber perder. E, óbvio, em 1988 é que se deu o desejo, de se fazer eleição direta pela primeira vez de maneira eletrônica na Constituição, que não trouxe a previsão expressa da urna eletrônica. Mas o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 5889, reconheceu que as eleições eletrônicas são constitucionais e adaptável à realidade jurídica brasileira. É importante a gente trazer essa mensagem, né? Como você disse, Cleber, acho que passa muito por esse momento que a gente vive, às vezes das pessoas ficarem, desde que o mundo é mundo, né? Mas agora parece que de forma mais acalorada, às vezes insatisfeitas, né? Com o resultado, enfim, por não ser aquele que era o voto dela, a decisão dela, mas acho que fica aquele ditado, aquela frase antiga de não matemos o mensageiro, né? Acho que a urna, ela não vai ter culpa no resultado ou na sua frustração em relação a isso. Agora, quem esteve perto desse processo todo, né, que o Cleber trouxe para a gente, do surgimento das urnas eletrônicas, foi nosso outro convidado, o Oswaldo, que, como eu disse no começo, participou de perto, né, dessa equipe que ajudou a desenvolver esse sistema tão interessante, que é exemplo hoje para o mundo em relação a voto seguro e um voto ágil. Oswaldo, conta pra gente um pouquinho dos bastidores, então, como é que foi naquele período essa proposta e esse pedido, né, de um projeto, de um equipamento que agilizasse o processo eleitoral e tornasse ele mais seguro? Esse pedido, na verdade, né, ele é decorrente de um desejo da Justiça Eleitoral, né, já historicamente, né, sempre buscando, né, o aprimoramento do processo eleitoral, que em 1984, né, começa com uma primeira percepção de que os eleitores estavam sendo cadastrados, né, de uma forma regional, né? Então, isso apresentou uma certa inconsistência, né, de ter nomes repetidos, né, em duas bases, tá? Então, em 86, foi feito o primeiro projeto, né, já fazendo a unificação de todo o cadastro, né, dos eleitores. Tá? Isso feito, né, as eleições começaram a já sendo, né, um pouco mais ágeis, né, uma forma mais facilitada de também fazer uma auditoria, né, para ver se o eleitor não votou duas vezes ou não, né, em outros lugares diferentes também. E aí surgiu um outro desejo, né, para que os votos fossem contabilizados, né, mais rápidos, porque havia, né, aquele período de escrutínio, que todas as cédulas eram levadas, né, para um determinado local, né, retiravam-se daquelas urnas de lona, né, e começava a contagem voto a voto, né. E aquela conta nunca batia, então tinha que fazer sempre algumas recontagens, equipes diferentes fazendo recontagens, né. Até que, então, surgiu uma primeira ideia, né, de se utilizar os computadores, né, para auxiliar, né, nessa contagem, né, de todos os votos, né, E durante o escrutínio, né, também apareceram outros problemas, né, porque certas informações foram colocadas, né, de forma equivocada, né, nos computadores, e os computadores também começaram a apresentar resultados diferentes a cada contagem. Então, com isso, né, em 1994, a Justiça Eleitoral realiza pela primeira vez uma totalização unificada no país, né, de toda essa contagem. E com isso, então, tendo êxito nessa totalização unificada, né, no país todo, porque foi uma eleição geral, né, como é essa de 2022, né, desse ano, isso criou, né, uma expectativa maior ainda na Justiça Eleitoral e começou a se falar assim, puxa, a gente já conseguiu então dar o primeiro passo na totalização, né? Agora, o que falta para a gente conseguir agora chegar mais perto do eleitor, né, para facilitar, né, o registro da intenção de voto do próprio eleitor. E assim começam, né, os debates internos na Justiça Eleitoral, mas chega num ponto preocupante que a Justiça Eleitoral não tinha técnicos de outras áreas, de engenheiros, técnicos de tecnologia da informação, que, né,
Tanto é que na época também ainda a tecnologia estava um pouquinho ainda, né, assim, ainda começando, né, a surgir no mercado. Outro né? momento em relação a isso. Era também, um né, momento Oswaldo? bastante assim incipiente ainda, né? Então o TSE resolve então pedir uma ajuda para o Poder Executivo, convidando, né, o Poder Executivo, né, todos os ministérios do Poder Executivo, né, que se tivessem técnicos, né, para que pudessem colaborar, né, em tentar planejar, né, como isso poderia ser feito, a enviarem os nomes, né, dos indicados, dos seus representantes, para formar uma equipe na Justiça Eleitoral, para começar a pensar nas possibilidades. Né? E assim, eu, né, trabalhei num centro de pesquisa do Ministério da Aeronáutica na época, né? Agora é o Comando da Aeronáutica no Ministério da Defesa. E assim o convite, né, veio para o instituto onde eu estava e meu diretor me designou, né, para ir até Brasília, no TSE, para ver do que se tratava e se eu podia ajudar em alguma coisa. E assim acabei sendo parte da equipe técnica, né, que começou a pensar na urna eletrônica. E acompanhando por longo tempo, Oswaldo, mais adiante no programa, quero pegar algumas experiências suas também ao longo desse período. Sim. Em relação a como a segurança da urna foi se aprimorando nesse tempo, mas a fala de vocês dois trouxe uma dúvida para mim, que aparentemente, né, nessa explicação de vocês, ali nas entrelinhas, a gente pode ver que havia, entre outras preocupações de agilidade, né, de como tornar esse processo mais prático para todo mundo, havia uma preocupação também em relação à segurança. É isso mesmo, Clever? Quer dizer, dá para dizer que era possível, ou era mais possível a gente achar fraudes mesmo, né? Achar inconsistências, problemas na segurança, no resultado das eleições, quando o voto não era eletrônico? Olha que interessante, dando um dado adicional que foi dito aqui, a totalização da eleição já era via computador, via sistema interno, quando o voto era em papel. Então, veja bem, as primeiras eleições pelo voto eletrônico nas 57 cidades foi em 1996, mas já antes nós tínhamos a transmissão de dados dos votos em papel para o Tribunal Superior Eleitoral por um sistema de totalização de computadores. Portanto, a informatização da eleição se deu conjuntamente com a eleição em papel. E o interessante dessa segurança é o seguinte, eu falo com absoluta tranquilidade, porque eu trabalhei como funcionário da Justiça Eleitoral, apurando votação em papel. E já como promotor de justiça eleitoral, eu atuei em eleições com urnas eletrônicas. Então, eu me sinto muito seguro para falar que cada urna eletrônica é totalmente inviolável, porque elas não são ligadas na internet. Nenhuma urna eletrônica é ligada na internet. Ali nas sessões eleitorais, nós temos o sistema, de maneira autônoma, instalado em cada classe de colégio, por exemplo, que não é ligado. Depois, quando a urna eletrônica ela finaliza a votação, e antes do início da votação nós fazemos a zerésima. O que é a zerésima? A zerésima é a verificação que a urna não tem votos, né? A partir daí, no final da votação, a urna é desligada e é como se fosse emitido um boletim de cartão de crédito, um recibo em papel com todos os votos daquela urna. Esse recibo, que é o boletim de urna, ele é colocado à disposição de todos os partidos políticos, do Ministério Público Eleitoral, para fazer a conferência, fazer a comparação entre o que foi transmitido ao TSE e o que está realmente inserido na urna. Porque o seu telespectador pode pensar o seguinte, a urna eletrônica foi transmitida para Brasília com os votos, mas será que essa transmissão não sofreu algum tipo de acidente nesse caminho? O Tribunal Superior Eleitoral, junto com os TREs, ele coloca na internet todos os relatórios das 49
512 sessões eleitorais do Brasil. Nós temos 496.512 sessões eleitorais, urnas eletrônicas. Então, dá para fazer uma checagem, uma comparação entre o que foi transmitido, o que está na internet e os boletins escritos na urna. Então, nós temos no sistema eleitoral brasileiro 100% de documentação escrita dos votos da urna eletrônica, sem a identificação do eleitor, para preservar o sigilo de votação, porque a Constituição exige que nenhuma votação tenha a identificação do eleitor. Quer ver um exemplo? Candidato tem boa votação no determinado bairro. Eu sou bom nesse bairro como candidato, então eu quero saber se eu tenho bons votos. Então ele precisa fazer a conferência, se a campanha eleitoral dele naquele bairro deu resultado. Então essa checagem, ela é feita pelos partidos políticos, pelos candidatos. Obviamente, há uma retórica muito grande em se discutir esses assuntos que envolvem urna eletrônica e curiosamente, nesses tempos, justamente para criar antipatia ou simpatia em segmentos da sociedade do ponto de vista ideológico. Mas eu posso garantir ao eleitor com tranquilidade, o meu maior medo não é o da urna eletrônica, eu tenho mais receio do eleitor que vai lá e vota de maneira inconsciente. Isso que me assusta. A urna eletrônica, eu tenho absoluta confiança e ela, se você me permitir depois, ela já tem experiência aí em pelo menos 46 países do mundo. Eu posso citar alguns, por exemplo, aqui, se você quiser. Exatamente, Clever. Quero que a gente traga, inclusive daqui a pouco, mais alguns desses elementos que provam como a urna eletrônica é confiável e é um exemplo para todo mundo, né? Tanto que já hoje replicada em outros países, a gente volta a comentar sobre isso daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Aparecida Debate, programa que hoje fala sobre a urna eletrônica. E para nos ajudar com esse assunto, converso aqui com Clever Vasconcelos, ele que é promotor de justiça no Ministério Público de São Paulo e participa com a gente pela internet, e também conosco de maneira presencial o Oswaldo Katsumi Mamura, que esteve na equipe que projetou e desenvolveu a arquitetura da urna eletrônica e seus mecanismos de segurança. Oswaldo, antes da gente ir para o intervalo, a gente estava ouvindo o Clever dando essa explicação para a gente, já entrando nesses aspectos, né, de como a urna eletrônica é mais segura, inclusive veio para o nosso sistema eleitoral para trazer também segurança. Como você falou um pouquinho dos bastidores, né, como é que começou esse seu trabalho perto das urnas eletrônicas, e eu sei que ao longo dessas 2 décadas, muitas vezes você esteve próximo, né, desse trabalho constante de desenvolvimento, de aprimoramento das urnas que acontece antes de cada processo eleitoral, para torná-las, então, ainda mais seguras e também mais eficientes, né, mais rápidas, mais acessíveis. Ao longo desse tempo, teve um salto mesmo de segurança? Quer dizer, aquele aparelho que já era mais seguro há 26 anos, hoje a gente pode dizer que, pelo histórico dele, pelo menos, é infalível. Ah, sim. A segurança da urna, né, eu vou dividir em 2 partes, né? A primeira parte é o que faz parte de todas as premissas do projeto. Era a segurança no sentido de que realmente a intenção do eleitor estivesse presente até a totalização final, né, com a homologação, né, dos eleitos, né. Então, essa segurança foi a primeira abordagem que nós fizemos, né, porque todo o desenvolvimento, né, da urna, né, ao longo desse período todo, né, inclusive a primeira etapa, que começou em 95, né, os tempos são bastante escassos, né? Então nós tínhamos que priorizar quais eram as partes, né, os componentes que nós iríamos então dar uma ênfase maior, né, na abordagem técnica, e o que a gente iria então deixar para uma segunda, uma terceira, etapas posteriores, né? Então a primeira abordagem foi sempre no sentido de manter o voto do eleitor seguro, né? Seguro no sentido de integridade, né, e confiabilidade, né, daquela informação, né? Então, nesse sentido, a urna ele parece um pouquinho com um computador, né, desses computadores pessoais que, né, essas pessoas já estão acostumadas, né, a ver desde essa época, né, inicial do projeto, mas eram objetos ainda
um pouco caros, né? Então não estava disseminado em todos os lares, né? Com todas as pessoas usando como é hoje, né? E então nós tivemos uma certa dificuldade de ter as tecnologias, né, mais adequadas, né, que na teoria eram melhores, mas na prática isso inviabilizava em termos de custo também, né? Porque nós tínhamos que manter um custo também, né, para isso. E a segunda parte da segurança é com relação à segurança contra abordagens externas, né? Porque o ambiente eleitoral, ele é um ambiente que pode se considerar um ambiente hostil, porque as pessoas que estão em volta, né, não são as pessoas que respondem pela segurança do processo eleitoral, são pessoas que participam ou muitas vezes até, né, estão totalmente alheios ao processo, né? Então, essa é a segunda parte da segurança que, inclusive, foi a minha contribuição mais específica nesse processo, né? Então, a segurança, né, a gente, apesar de estar dividida nesses dois aspectos, né, da integridade do voto e a proteção do voto, né, durante todo esse caminho, desde que ele sai, né, do momento que ele é inserido na urna, né, quando o eleitor ele digita, né, o código dos seus candidatos, né, tá, até a totalização final, ele é protegido por vários mecanismos de segurança, né, como criptografia, que o pessoal, né, às vezes as pessoas acham que a criptografia é uma coisa muito complexa, que é inauditável, né, tudo isso, né, mas a criptografia é um mecanismo que tem uma base, né, fundamentada em matemática pura, né? Então, a auditoria de um sistema criptográfico de segurança, né, é muito mais lógico, muito mais preciso do que a auditoria no sentido de intenções, né? Coisas que ficam mais subjetivas, né? Então, é um processo muito mais lógico. Então, apesar de ele ser muito complexo, né, ele é verificável, né? Então, esse é um processo que a gente sempre buscou, né, com as inovações tecnológicas que foram inseridas no decorrer de mais de 2 décadas, né? A gente ia aprimorando esses processos, mas sempre deixando essa lacuna para que novas tecnologias pudessem ser inseridas, né? E essas lacunas era também um requisito desde o início do projeto, porque as urnas, quando nós concebemos o primeiro modelo e levamos ao presidente, né, do TSE na época, né, eles nos passou que o requisito da urna teria que ser a sua vida útil, né, para a utilização dos pleitos eleitorais, deveria ser de pelo menos 10 anos. Né? Então, para isso a gente já bolamos uma arquitetura, né, não só de segurança, mas da funcionalidade, né, de todo o sistema, para que as novas tecnologias fossem inseridas a qualquer momento, sem prejuízo, né, dos mecanismos que foram colocados anteriormente. Isso com o tempo, né, Oswaldo, imagino foi chamando a atenção, não só no Brasil, né, dessa tecnologia e dessa iniciativa, mas em todo o mundo, né? A gente sabe que esse é um desejo de muitos países ainda, e também ao longo desse período, assim como era um desejo do Brasil, também era um desejo de outras nações, de que fosse possível ter um voto eletrônico que fosse mais seguro, mais ágil, auditável, né? Importante isso que vocês estão frisando aqui. Isso desmente, né, Clever, algo que a gente vê com frequência nas redes sociais, infelizmente, entra eleição, sai eleição, aquele tipo de fake news, de desinformação em relação ao uso das urnas, né, que é algo que só aconteceria no Brasil e em alguns outros poucos países. Normalmente se usa o nome de países, né, que têm governos autoritários, no mesmo viés ideológico, justamente para questionar, né, a segurança e a validade, a importância das urnas no processo eleitoral. Não é verdade, né? Hoje já dá para perder a conta de quantos países já usam total ou parcialmente o voto eletrônico, né? É verdade. Um dado para acrescentar do que foi dito sobre checagem, sobre auditoria, não é? No que diz respeito à auditoria, como eu disse para vocês, nós temos aqui o boletim de urna escrito, né, o comprovante de cada urna, de cada sessão eleitoral que é escrito, mas também o disquete. O disquete de cada urna eletrônica fica arquivado. Então, nós temos 3 métodos de checagem. Primeiro, a checagem pela internet do computador central de totalização, do TRE e do TSE. Depois, a checagem pelo disquete da urna que é arquivado. E o terceiro método de checagem
são os boletins escritos de urna. Isso tudo à disposição dos representantes dos partidos políticos, que podem acompanhar lado a lado conosco do Ministério Público. Então, eu fico muito feliz de, ao longo desses mais de 20 anos, de estar acompanhado dos partidos políticos ao lado das sessões eleitorais, nas zonas eleitorais, no que diz respeito à checagem. E olha, a maioria dos partidos faz a checagem. Evidentemente, isso é muito bom para o processo democrático. Agora, esse exemplo brasileiro, como o próprio ministro Alexandre de Moraes ressaltou no último encontro na sua posse lá no TSE, muitos países do mundo têm esse modelo e muitos se inspiraram no Brasil. Eu posso trazer o exemplo aqui na América do Sul, do Paraguai, onde a eleição é eletrônica, e na Argentina, né? Na Argentina. Eu posso trazer o exemplo do Equador, também dentro desse ponto de vista da votação eletrônica, da Costa Rica e do Peru, dentro de uma realidade muito próxima da gente. Vamos exportar isso para os outros países do mundo, um pouco mais distante, ainda na América. O México adota a votação eletrônica, ele veio se inspirar na tecnologia brasileira. O próprio Estados Unidos, vocês sabem que os 50 estados norte-americanos têm autonomia para definir como vai ser o seu processo eleitoral. Mas em alguns estados norte-americanos, na maioria deles, os próprios plebiscitos, os referendos e as escolhas de candidatos se dão também por urna eletrônica, convivendo harmonicamente em outros estados com votação em papel. Lá o sistema é muito autônomo. Bom, isso eu falo na América. A gente pode ir para a Europa. Eu trago aqui o exemplo da Suíça, o exemplo, enfim, na Ásia, eu trago o exemplo da Austrália. A Austrália adota, em alguns estados, a eleição eletrônica. No Japão, nós temos aqui a utilização também de votação eletrônica em algumas regiões. A Coreia do Sul. E o grande exemplo do mundo é a Índia. A Índia, onde a população é enorme. Então, nós temos aqui a votação eletrônica consolidada em muitos países. Obviamente, quando os países adotam um sistema regional, cada país vai adotar o seu sistema. Veja, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha repudiou o sistema da votação eletrônica. Mas, enfim, ela tem toda a autonomia para definir como será o seu sistema. O sistema do voto em papel é um sistema que eu vou testemunhar para você alguns problemas que aconteceram aqui no Brasil. Quando a urna era naquele saco de lona, né, muitas vezes nós tínhamos a notícia que naquela sessão tinham 300 eleitores. Mas dentro do saco de lona tinham 400 votos. Isso acontecia com frequência. Muitas vezes a pessoa tirava a cópia da cédula de votação que obtinha antes da votação por qualquer meio ilícito e tirava xerox, copiava em casa. E na hora da votação, de colocar o voto, ela inseria 5 papeizinhos lá com o nome do seu candidato. Isso dava incongruência na apuração. Isso gerava a nulidade de toda a sessão eleitoral, toda a urna em saco de lona. Eu já vi muitas vezes transmissão do voto do papel que era feito num formulário de maneira que não era fiel ao que estava na urna para o computador totalizador. Então, o mecanismo humano, as etapas humanas dentro desse processo de apuração eleitoral levava muitas vezes à inconsistência. Por isso que a eleição demorava uma semana para finalizar. Porque, na verdade, nós, escrutinadores, na época que trabalhávamos com papel, nós apurávamos a eleição em 48 horas, no máximo em 72 horas. Mas aí não batia o número. E aí nós tínhamos que fazer o famoso arredondamento. E esse arredondamento gerava problema em relação a determinados candidatos que poderiam ser eleitos ou não eleitos por uma fração de número de votos. Então, o contato humano
em relação ao escrutínio era muito perigoso. Ora, tanto é que o Congresso Nacional, as câmaras dos deputados e o Senado Federal adotaram também o processo do painel eletrônico, da votação eletrônica. Então, o Congresso Nacional Brasileiro utiliza a votação eletrônica há muito tempo. Há muito tempo. E ninguém questiona a votação eletrônica na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E está aí para dizer que várias emendas constitucionais, leis ordinárias, leis complementares, foram aprovadas no Congresso Nacional por votação eletrônica. E digo mais, na pandemia, o Congresso Nacional funcionou com votação remota, com votação pelo computador dos parlamentares em casa. Eles votavam em casa. E também ninguém falou nada, né? O próprio presidente da República, que foi eleito pelo voto eletrônico várias vezes como deputado federal, procedeu à utilização de votação eletrônica no Congresso Nacional e foi eleito deputado federal várias vezes pelo sistema eletrônico de votação. Então, eu digo que isso é uma construção, e reitero, uma construção retórica. Eu tenho absoluta confiança no Tribunal Superior Eleitoral, nos tribunais regionais eleitorais e no sistema eletrônico implantado. É fenomenal. É um exemplo para a democracia mundial o que o Brasil está fornecendo com tecnologia, com organização. Se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer, é organizar a eleição. Ele pode não saber fazer um monte de coisa, mas organizar a eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, o Poder Judiciário, é craque nisso. Não temos dúvida disso, Clever. Inclusive, quero comentar então um pouquinho daqui a pouco das expectativas desse processo eleitoral para esse ano, usando, claro, a urna eletrônica. Estamos de volta com a Aparecida Debate e a partir de hoje o nosso programa começa uma série de debates especiais visando a chegada das eleições para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Um programa voltado para você, eleitor, conhecer mais sobre o processo eleitoral brasileiro. Um momento não de campanha, mas de educação política e consciência eleitoral e que hoje está falando sobre a urna eletrônica, equipamento que será utilizado nas eleições deste ano, como de costume, e que foi muito defendido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente empossado do TSE, Alexandre de Moraes, como a gente viu há alguns dias na sua posse. Vamos conferir um trecho da fala dele. E aqueles aqui presentes que, como eu, atuaram na Justiça Eleitoral, e eu tive o prazer de atuar como promotor eleitoral na minha primeira comarca em Aguaí, no estado de São Paulo, 30 mil habitantes. Aqueles que, como eu, juízes ou promotores ou fiscais, atuaram, sabem do que eu estou falando, do desvirtuamento nas urnas, dos votos riscados, da caneta que se colocava no punho, e a Justiça Eleitoral, com coragem, com competência, com transparência, simplesmente encerrou essa nefasta fase da democracia brasileira. Esse aqui é um trecho da fala do ministro, diante de um pronunciamento mais extenso, onde por várias vezes ele reforçou então a importância da urna eletrônica e do voto eletrônico para o sistema eleitoral brasileiro. E fala essa que vai ao encontro de tudo que a gente está conversando aqui no programa, inclusive ao encontro, Clever, do que você estava comentando com a gente, falando um pouco dessas experiências passadas que o Brasil já viveu em relação às eleições. Então, diante disso tudo, dessas provas de que o sistema eletrônico é seguro e, ao mesmo tempo, da falta de provas de que ele não é seguro, não existe nenhuma evidência de que já houve fraude no sistema do voto eletrônico. E diante, ao mesmo tempo, desse momento que a gente vive de embate, de projetos de emenda na Constituição, pedindo o voto impresso, parcial ou totalmente, o que representa já na sua posse no TSE? A gente vê o presidente empossado, então, o ministro Alexandre de Moraes, reforçando o papel da urna eletrônica às vésperas de um pleito. Olha, representa o testemunho. Como o ministro Alexandre disse, na cidade que ele atuou como promotor eleitoral do Ministério Público, em Aguaí, interior de São Paulo, nós todos, eu me lembro da minha primeira comarca, em Eldorado, no Vale do Ribeira,
em Ubatuba, em Caraguatatuba, onde eu trabalhei, na Ilhabela, em várias cidades do interior, em Santos. Nós todos do Ministério Público, os colegas juízes eleitorais, nós estamos lá no dia a dia, em cada eleição, nos dedicando diariamente, semanalmente, mensalmente a todo o trabalho de apuração, de totalização, de verificação de cada detalhe, os servidores da Justiça Eleitoral, os técnicos. A democracia brasileira se dedica muito às questões eleitorais. Então, eu vejo como um testemunho daquele que presenciou muita ilegalidade num voto em papel e hoje vê esse avanço consolidado no Brasil. Parabéns ao Poder Judiciário Eleitoral. E, ao mesmo tempo, a gente vê entre esses embates, Oswaldo, muitas vezes surgindo, eu falei de um tipo de fake news, né, no bloco passado, em relação a onde as urnas são usadas. Tem outra que vale a gente desmentir aqui, que é em relação ao acesso a urnas, né? Com frequência a gente vê circulando mensagens ou informações, né, no boca a boca, de que universitários, né, da faculdade que tem na minha cidade já conseguiram invadir a urna eletrônica. E aí, pelo que a gente foi apurar, essa informação, é claro, ela é usada de forma maliciosa, mas ela é uma meia-verdade, né? Porque em muitos casos a gente já viu mesmo que pesquisadores, jovens universitários acessaram as urnas, mas não com o intuito de manipular o resultado de uma eleição. Na verdade, isso é parte do processo de desenvolvimento da urna, Oswaldo. Esse convite para toda a sociedade, né? Principalmente para quem tem conhecimento técnico, tentar encontrar falhas no sistema e, a partir disso, se de fato encontrar, ajudar o tribunal, a Justiça Eleitoral a melhorar a urna? Isso. Desde o início, né, quando nós formamos a primeira equipe, né, era uma equipe pequena, 14 pessoas, né, 14 membros só, né? Então era assim, quase que humanamente impossível, né, a gente conseguir abordar todas as possibilidades que poderiam existir. Então, desde essa época, cada um de nós, né, também contamos com a colaboração, né, de colegas, né, conhecidos, amigos, né, e até de instituições tanto acadêmicas como de pesquisas também, para dar sugestões, né? E essas sugestões foram tão importantes que a Justiça Eleitoral acabou, né, tornando essas sugestões, né, dentro de um processo mais formalizado que nós ajudamos a criar, né, onde o primeiro grande processo, né, foi feito em 1998 para as eleições, né, os preparativos para as eleições de 98 e de 2000. Né? Onde um grupo bem seleto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? No outro caso da Unicamp, né? Eles constituíram, né, uma equipe de trabalho que tiveram acesso amplo, né, a todos os sistemas, o código fonte dos softwares, dos programas, e também ao hardware, ao equipamento propriamente dito, né? Para que eles pudessem tentar ajudar a descobrir partes que fossem mais vulneráveis a um possível ataque externo, caso isso viesse a acontecer, né? Então, com certeza, né, nós recebemos várias colaborações e essas colaborações foram de muita grande valia, né? Porque a equipe do TSE ela recolhia essas colaborações e nós fazíamos uma análise do que é factível, né, de ser inserido para os preparativos para as próximas eleições, ou que a gente iria amadurecer ele para uma eleição futura também. Gente, o programa começa a chegar na reta final e já que a gente está num clima aqui de eleições, em ritmo até de debate eleitoral, quem está em casa está acostumado a ver isso, eu acho que dá para a gente separar aqui um minutinho para cada um para a gente trazer considerações finais. Então, começando por você, Clever, para a gente trazer então agora, encerrando o programa, por que quem está em casa deve confiar na urna eletrônica e ir até as urnas, então, nesse processo eleitoral? A gente está vendo cada vez mais aumentando o número de pessoas que abrem mão do voto, entre outros motivos, às vezes, por não acreditar no sistema. Então, por que essas pessoas devem comparecer às urnas? Elas devem comparecer às urnas porque o processo de apuração e o processo de totalização não é manipulado pela pessoa humana. O Brasil está quase concluindo a totalização da biometria. 75% dos eleitores estão com cadastro biométrico quase prontos. Óbvio que pela questão do coronavírus, isso não vai ser implantado nessa eleição, mas logo, logo, daqui a 1 ou 2 eleições, nós teremos 100% de identificação biométrica.
e aí todo o processo eleitoral vai deixar de ser manipulado por pessoas, seja pela conferência do título, totalização e votação, o que diminui, o que quase que esgota a possibilidade de fraude. Ou seja, mais uma vez, a culpa não é do mensageiro. A gente reforça para quem está em casa. E Oswaldo, queria então um minutinho também para uma fala sua em relação a isso, né? Até você que pôde vivenciar todo esse processo, né, do surgimento da urna, até essa urna cada vez mais moderna, como o Clever bem lembrou, com o uso da biometria em boa parte do país. Por que as pessoas devem se interessar e confiar o voto delas ali na urna eletrônica? Sim, eu queria até utilizar uma parte das palavras do ministro Alexandre de Moraes, né, que tomou posse como presidente do TSE, onde ele comentava sobre as fraudes que aconteciam na cédula de papel, né? Na urna eletrônica, nós tivemos uma preocupação, né, que era um dos requisitos mais importantes, tá, que é decorrente do artigo 14 da nossa Constituição, né, que fala sobre as eleições como sufrágio universal. Em outras palavras, né, todo voto de todo cidadão brasileiro, tá, deve ser contado e deve ser validado. Tá? E, com certeza, alguns devem estar em dúvida em quem votar e talvez até votem em alguns candidatos, né, em alguns cargos, com voto em branco. Se fosse na cédula, tá, esse voto em branco, né, representaria uma cédula em papel em branco, onde alguém poderia inserir um voto, né? No voto eletrônico, o voto em branco é branco, não tem como alterar, porque ele é uma informação. Branco é informação digital. Quero agradecer profundamente aqui a participação dos nossos convidados. Estiveram conosco aqui comentando sobre esse assunto. Clever Vasconcelos, promotor de justiça no Ministério Público de São Paulo, doutor pela PUC em São Paulo e pós-doutor pela Universidade de Coimbra, ainda professor de Direito Constitucional e Eleitoral. Clever, boa noite e até a próxima, viu? Também esteve aqui conosco de maneira presencial Oswaldo Katsumi Mamura, formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, com longo tempo como pesquisador do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o DCTA. Oswaldo esteve também presente na equipe que projetou e desenvolveu a urna eletrônica e os seus mecanismos de segurança. Oswaldo, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? Lembrando para você que está em casa, se você quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família e amigos, é só acessar o canal da TV Aparecida no YouTube, como você está vendo aqui na tela. Quando fizer comentários em nossas publicações, utilize a hashtag AparecidaDebate. Nós nos vemos na próxima terça-feira falando sobre as pesquisas e os debates eleitorais. Te espero. Até lá. Tchau, tchau.